Muito bem. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos na nossa Escola Bíblica de Obreiros. Esse evento que Deus colocou no coração do nosso pastor. E, mais uma vez, estamos tendo a oportunidade de, junto com os nossos companheiros, estarmos reunidos e estudando, meditando na palavra do Senhor, que nós tanto carecemos do auxílio espiritual através da palavra do Senhor para os nossos corações. E nós, como obreiros do Senhor, precisamos estar nos aperfeiçoando, aprendendo, meditando, para que melhor façamos a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero já agradecer ao convite especial, me sinto honrado e também quero agradecer ao pastor Levi, nosso presidente, e todo o corpo ministerial da nossa igreja, por estar aqui, podendo contribuir com a realização desse trabalho. Me sinto pequeno diante da responsabilidade, mas creio que o Senhor, pela sua misericórdia infinita, nos ajudará e poderemos meditar e sermos alimentados através do estudo bíblico a qual o Senhor colocou no nosso coração. Nosso tema geral é Exercendo o Ministério com Fé, baseado na Carta aos Hebreus, no capítulo 11. E o subtema colocado para que nós pudéssemos meditar e desenvolver é a fé que nos leva a crer no impossível. Eu quero convidar a todos os irmãos para que possamos juntos fazer a leitura bíblica em Neemias, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso número 4. Convido a você que está nos acompanhando a abrir o seu exemplar bíblico e vamos assim meditar juntos na palavra do Senhor. O texto nos diz: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Muito bem. Lemos 4 versículos iniciais do livro de Neemias, e me dirigindo a obreiros da casa do Senhor, esse texto, esse livro, é bastante conhecido de todos, mas nós temos aqui algumas lições importantes que compactuam com o nosso tema, a fé que nos leva a crer no impossível. E através da vida de Neemias, nós temos alguns parâmetros importantes no exercício da fé e que nós podemos também tirar lições para as nossas vidas. Muito bem, Neemias servia ao rei Artaxerxes, ele era copeiro e era servo ainda devido ao cativeiro que Judá tinha sido sujeito à Babilônia, depois ao Império Medo-Persa. E ainda que fosse servo, estivesse ali servindo ao rei como copeiro, a sua vida, ela sem dúvida era mais confortável, de certa forma mais tranquila, do que a dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém, como Anani o relatou. Mas, diante da informação que Anani trouxe para Neemias, nós podemos, no texto, perceber que gerou um grande impacto na vida de Neemias. E a Bíblia nos relata que ele passou por dias lamentando, jejuando e orando. E
essa oração ela foi dirigida ao Deus dos céus, ao nosso Deus, ao Deus que faz impossíveis. Então, diante dessa informação que veio a Neemias, o impacto que ela gerou, nós temos a conclusão que já começou a gerar, a mover a fé dentro dele. Ainda que ele estivesse lá, servindo como copeiro, ainda que ele tivesse uma vida numa condição melhor do que a dos seus irmãos em Jerusalém, a fé, um dos seus princípios é quebrar a barreira do individualismo. E quando a fé ela se move, ela quebra a barreira do individualismo e abre as fronteiras para o coletivo. Tanto que Neemias ele sentiu a dor que o povo estava sofrendo lá em Jerusalém. Então, nós vemos que houve essa comoção, esse mover de Deus na vida de Neemias, movendo a fé dentro dele. E quando nós seguimos no texto bíblico e chegamos ao capítulo 2, diz o primeiro versículo: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Entre o primeiro verso que nós lemos no capítulo 1 e o primeiro verso lido no capítulo 2, nós vimos mês de Quisleu e agora lemos o mês de Nisã. Pela cronologia, isso se passa aproximadamente 4 meses. Então foi o período em que Neemias ele ficou ali orando, jejuando, buscando a Deus e a fé movendo no seu interior. E ele procurava uma oportunidade para que viesse a falar com o rei, e o Senhor proporcionou no capítulo 2 essa oportunidade. Ele explica para o rei o que estava acontecendo, qual era o motivo da sua tristeza. Deus também trabalha no coração do rei e dá-lhe autorização e até cartas para que Neemias saísse lá de onde estava, em Suzã, e fosse para Jerusalém e ali desse início a um trabalho que até então impossível para muitos. Uma primeira lição que nós podemos observar aqui: quando Neemias ele expõe para o rei o motivo da sua tristeza e o rei lhe concede autorização, o rei também lhe dá cartas para que ele, com essas cartas, seguisse para Jerusalém, entregasse para os governadores vizinhos e como uma oficial autorização do rei. Não era uma obra que não era autorizada, devidamente autorizada, não é? Era algo que o rei estava permitindo que Neemias viesse a fazer. Então a fé ela não coaduna com a ilegalidade. Nós que estamos debaixo de uma autoridade eclesiástica, devemos aprender com Neemias. Nós não podemos trabalhar na ilegalidade. E ele saiu com aquelas cartas, respeitoso com seu rei, e foi ali devidamente autorizado. Então a fé não coaduna com as coisas erradas. Alguém pode pensar assim: mas eu estou fazendo a obra do Senhor, e quer fazer aquilo que, um adágio popular, dá na telha. Mas quem se envereda por esse caminho não é bem sucedido, porque a fé não dá autorização para a pessoa trabalhar sem estar debaixo da bênção da sua liderança. Então, prezado obreiro, operador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, nós precisamos entender e aprender com Neemias. Ele trabalha dentro da legalidade. Trabalhar de forma como que dá na telha, isso não é fé. Isso é insubmissão.
E nós não aprendemos assim na Bíblia Sagrada. Então, tudo que o obreiro for fazer, ele precisa estar debaixo da bênção da sua liderança. Faça assim, prezado, e o Senhor estará prosperando a sua vida ministerial. Sejamos respeitosos, obedientes. Então, Neemias, ele vai para Jerusalém liderar aquela grande empreitada. Então, fé para crer no impossível. Neemias, ele era copeiro, como nós já dissemos, deixou a sua vida melhor lá em Suzã para seguir a Jerusalém, liderar uma obra. Neemias não tinha formação em engenharia, não tinha feito cursos de gestão, não tinha feito, um MBA, não era PhD, e não há nada de errado nisso, não é? Nós sempre incentivamos aos irmãos a sempre estarem conhecendo mais, estudando mais, e isso é muito importante, mas não menosprezando os estudos, mas o que ativa a fé é a intimidade com Deus. Então, para as obras impossíveis, o que nos move é a fé e a intimidade em Deus. Portanto, nós temos na história da Assembleia de Deus no Brasil, os nossos patriarcas chegando aqui e as dificuldades que os irmãos bem sabem que eles passaram. E o que levou o crescimento da igreja a chegarmos aos 110 anos recém-comemorados foi a fé e a dependência em Deus. E é isso que move o obreiro para que a obra dele seja realizada. Continuando aqui na meditação, Neemias capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos lá ver o que o texto vai nos dizer. Versículo 11 diz: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Passado toda a primeira fase que nós relatamos, ele chega lá em Jerusalém e esteve por lá 3 dias. Aí o texto nos diz que de noite ele se levantou. A noite é um período em que há o descanso, há o repouso, mas Neemias fez de forma diferente. Ele se levantou. Saiu a observar a cidade com poucos homens, como o texto bem diz, e não declara para aqueles homens o que Deus já havia colocado no seu coração. Ele ainda não havia dito qual era o seu propósito ali. Então, levantar à noite. Isso nos traz uma reflexão, porque a fé, ela afasta o comodismo. A fé afasta a preguiça. Não é porque em nossos dias muitos estão num repouso, vamos colocar dessa forma, que você vai fazer o mesmo. É noite, mas estejamos em pé, movido pela fé que nos movimenta. Somos chamados por Deus para trabalhar. Trabalhar. Vamos rejeitar todo o comodismo. Ah, mas estão dormindo. Estão dormindo, mas você, prezado obreiro, esteja despertado. Levante, vamos trabalhar na obra, porque fiel é o que nos chamou. Outra lição que nós temos: Neemias estava na direção de Deus, com uma convicção ardendo no seu coração, mas ele não saiu se autoproclamando. Ele estava com poucos homens,
mas ele não se precipitou em anunciar a obra. Tenhamos fé e tenhamos prudência. A obra a qual Deus me chamou e chamou é para fazermos com fé e com prudência. Prudência nas palavras, prudência na ação e cuidado. Nos dias atuais em que há um uso de muitas mídias, e não há nada de errado nisso, mas às vezes as mídias elas são utilizadas de uma forma a se autoproclamar. Não caia nessa tentação. Nós proclamamos a palavra de Deus para a honra e para a glória dele. Amém? Se Deus tem uma obra específica na sua vida, esteja no centro da vontade dele, porque ele vai te usar. E eu e você, nós somos instrumentos dele. Nós olharmos aí de forma figurada, não é? A forma do instrumento. Vamos agora comparar com os instrumentos da nossa igreja. Nós temos diversos instrumentos na igreja. E o instrumento, ele só vai fazer o som quando o músico tomar posse dele e usá-lo. Porque se o músico não fizer o uso do instrumento, significa que esse instrumento, por si só, não vai fazer som. Mas quando o músico, ele toma o instrumento e começa a dedilhar, começa a usá-lo, esse instrumento faz o som. Nós somos instrumentos do Senhor na sua obra. Portanto, quando ele nos usa, alguma coisa acontece. Não é um instrumento que vai fazer o som sozinho. Amém? Portanto, Neemias, ele não se autoproclamou. Ele teve prudência. Continuando no texto, nós vamos lá para o versículo 17 e versículo 18, que diz, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, e ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, somente após aquela ronda no anonimato que Neemias havia feito com aqueles poucos judeus, aí ele compartilha com o povo qual era o propósito, qual era o motivo da sua presença naquela cidade. E é interessante que quando ele anuncia qual era o motivo da obra que ele estava ali, o povo então declarou, disseram com ânimo, disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Levantemos e edifiquemos. Portanto, podemos observar aqui no texto que a fé, ela contagia. O povo estava desprezado, humilhado, os inimigos zombando, mas agora, através da chegada de um servo do Senhor na cidade, com uma fé viva no impossível, crendo que Deus realizaria o que para muitos era impossível. Essa fé, então, ela vai contagiando o povo, ao ponto deles abrirem abrirem a boca e dizerem com convicção: levantemo-nos e edifiquemo. E assim, a fé, quando contagia, ela move aos que estão ao seu redor para se esforçar a mão para fazer o bem, como esse povo aqui diz. Então, veja que lições nós podemos ir
meditando sobre essa passagem bíblica. Nos capítulos seguintes, os irmãos bem sabem a história, e que os inimigos, quando viram essa movimentação dos judeus para reedificar a cidade, reedificar os muros, eles intentaram e diversas vezes impedir que essa obra se realizasse. Lá no capítulo 4, convido para que os irmãos que estão meditando conosco possam olhar a Bíblia. Capítulo 4, os inimigos eles iniciam uma zombaria. E versículo 3 diz: E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, qual era o objetivo desses inimigos? Sambalate, Tobias, Gesem, com essas palavras. Isso tentava persuadir os judeus ao desânimo. Então, palavras são lançadas pelos inimigos para gerar desânimo. Quantas vezes isso acontece? De palavras serem lançadas contra o irmão, contra o missionário, a fim de gerar desânimo. Mas quem está com a fé no impossível, não se deixa levar pelas palavras contrárias. Então, quantas vezes o obreiro, o missionário, sente no coração o desejo de fazer uma obra em específico, uma evangelização, um trabalho social, um congresso, tantas atividades que podem ser desenvolvidas, e aí chega alguém desprovido de fé e começa a lançar palavras para provocar o desânimo, que não vai dar certo, que isso é ultrapassado, e vai lançando tantos argumentos inspirados pelo inimigo para que seja gerado o desânimo. Mas a fé, ela fala mais alto no nosso coração e afasta, repreende as palavras contrárias. E aí nós podemos abrir nossa boca e dizer: vai dar certo em nome de Jesus. O Senhor está conosco e venceremos em nome de Jesus. Então, é o Senhor que nos impulsiona para o impossível. É o Senhor que nos move. É a fé que nos movimenta. É a fé que nos movimenta. Tem alguns trabalhos seculares que têm sido desenvolvidos, infelizmente, em alguns lugares, algumas igrejas, têm até ganhado alguns adeptos para inserir esses trabalhos dentro de igrejas, que são ferramentas motivacionais do mundo secular e alguém entende que é aplicável à igreja. Mas devemos tomar cuidado com isso, porque trabalhos motivacionais, coaching e tantas coisas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos, isso pode funcionar lá no mundo secular, mas aqui dentro, aqui na igreja, o que funciona é a fé na pessoa bendita de Jesus. É o Espírito Santo inspirando a cada um de nós para que a obra prossiga. Nós somos dependentes dele. E o que nos motiva é a inspiração do Senhor em nossas vidas. É isso que funciona aqui na igreja. Não adianta querermos aplicar uma ferramenta A, uma ferramenta B e está dando certo lá fora. Aqui tem dono. E o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos inspira, é Ele que nos capacita, é Ele que nos usa para que a obra prossiga e o nome dele seja glorificado. Muito bem, voltando ainda para o texto
Nós vemos no decorrer dos próximos versículos e capítulos mais algumas tentativas que o inimigo tentou para impedir com que a obra avançasse. Ainda no capítulo 4, teve mais uma investida muito terrível, ou uma tentativa. Os inimigos, eles tentaram se infiltrar entre os judeus que estavam trabalhando. Foi um plano oculto que traçaram às escondidas e tentaram colocar, infiltrar pessoas para estarem lá entre os judeus e quando estivessem infiltrados, pudesse atacá-los e gerar ali uma morte, não é, de muitos judeus e aquela obra viesse a parar. Então, nós observamos nos versos aqui do capítulo 14, do capítulo 4, melhor dizendo, enquanto os inimigos estavam planejando essa investida, Neemias, em oração, já havia recebido a orientação de Deus, antes dos inimigos colocarem em prática. Quando nós estamos na intimidade com o Senhor, em oração, ainda que os inimigos estejam no oculto, planejando algo para impedir o avanço da obra, o Senhor é aquele que traz a revelação, a orientação. E quando o inimigo tenta colocar em prática, o Senhor já deu o livramento. O Senhor já deu o livramento. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece tudo o que estão pensando em nosso respeito, estão planejando contra a obra do Senhor. E é Ele que nos garante o livramento. Podemos observar lá no livro do Êxodo, quando tentaram matar todas aquelas crianças e para impedir o crescimento do povo hebreu, Faraó estava com seus conselheiros, certamente numa sala trancada, fechada, e planejando que fossem mortos todos os meninos. Mas Faraó não sabia que naquela sala o nosso Deus estava ouvindo tudo. E colocou no coração de Joquebede que Moisés fosse preservado. Colocou naquele cestinho e ele foi naquele rio, como os irmãos bem sabem. Planos ocultos do inimigo caem por terra, porque o nosso Deus, Ele nos dá livramento antes mesmo do inimigo vier contra nós. Eu creio nessa palavra e o irmão, a irmã que está acompanhando também, guarde essa palavra no seu coração. E o Senhor é aquele que vai e age antes do inimigo. Então, antes deles colocarem em prática esse plano, Deus já havia dado revelação a Neemias. E Neemias, ele, de forma preventiva, já montou um sistema de segurança, armou, e os homens que estavam ali trabalhando, os moços, uma mão trabalhava e com a outra mantinha o armamento em punhos, para que qualquer investida que viesse ter, eles não fossem surpreendidos. Então, precisamos ter intimidade com o nosso Deus, para que o Senhor nos revele os planos ocultos do inimigo. Prosseguindo no capítulo 6, nós temos a reta final da obra. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Então já estava na reta final da obra, e nós vemos lá no primeiro versículo: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos
juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, tendo os outros planos frustrados, agora os inimigos, eles tentam fazer com Neemias uma aliança, uma relação diplomática, amistosa. Era a fase final da obra. Mas eles tentavam, ao final, tirar a atenção de Neemias da obra, distraí-lo. Usaram ainda, como o capítulo 6, nos próximos versículos relatam, subornaram profetas para atemorizá-lo, e foram novos intentos frustrados. Quando mandaram mensageiros, mandaram até carta para Neemias, Neemias não parou de trabalhar, nem sequer deu atenção. E a resposta que ele deu foi: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Veja, a visão dos inimigos, no início do capítulo 4, é de que se passasse uma raposinha, cairia aquelas muralhas. Mas para Neemias a visão era completamente outra. Ele entendia que aquela era uma grande obra, e de fato era uma grande obra. E não poderia parar, não poderia tirar a sua atenção do que estava fazendo para perder esse precioso tempo com o inimigo. Alguém pode olhar para a sua vida, prezado obreiro, e colocar palavras como se aquilo que você faz fosse algo tão simples, ou tentando menosprezar o seu trabalho. Mas, assim como Neemias, aquilo que Deus te chamou para fazer é uma grande obra. É uma grande obra. Aquilo que você faz para o Senhor é uma grande obra. Não se esqueça disso. Independente daquilo que você esteja fazendo para o Senhor, é uma grande obra. É uma grande obra. Todos nós temos algo a fazer na casa do Senhor. Todos nós temos. E aquilo que vier à sua mão, faça. E dê o seu melhor para o Senhor. Aquilo que você faz para Ele é uma grande obra. E quando o inimigo intentar tirar a sua atenção, esteja vigilante e responda como Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Se ele fala em descer, é porque ele estava acima ou suspenso. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, o Senhor nos eleva. Amém? Não é para encher o ego de ninguém, mas é porque nós estamos na presença do Senhor. Nós não estamos olhando na visão humana, mas estamos olhando na visão espiritual. Então, prezado obreiro, não perca a sua atenção e rejeite a aliança com os inimigos. Ainda no capítulo 6, quando se relata sobre os falsos profetas que foram subornados pelos inimigos. No período bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós sempre tivemos relatos dos falsos que atuaram pelo inimigo para atrapalhar o bom andamento da obra do Senhor. Então, os falsos, eles não têm fé. Eles não têm fé, mas eles têm perturbação. Às vezes até conseguem arrebanhar pessoas ao seu redor, até multidões ao seu redor, são influentes. Mas, prezado obreiro, esteja vigilante. Ainda que tenha uma multidão com os falsos, prefira a companhia de Jesus. Não abandone a sua convicção
no evangelho simples e puro que leva para o céu. Então, não se deixe impressionar pelas multidões, mas esteja preocupado em estar com Jesus. E é Ele que dá o crescimento à obra. E dá crescimento sadio, dá crescimento sustentável, dá crescimento com salvação de almas, dá crescimento com batismo no Espírito Santo, dá crescimento com dons espirituais, dá crescimento porque a obra é dele e a obra dele ninguém para. Então, meus irmãos, diante de tudo isso que nós temos observado, meditado, nós somos servos do Deus vivo, que opera milagres, que realiza impossível. Vamos estar no centro da vontade de Deus. Ainda que alguém tente lançar palavras para tentar te parar, siga crendo, porque o meu Deus, o seu Deus, é o Deus do impossível. É Ele quem garante a vitória. Um texto interessante para nós meditarmos, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, o versículo 9 e 10. Interessante essa passagem. Diz o seguinte: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Palavras que o Senhor, em visão, revelou ao apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Nesse contexto do capítulo 18, Paulo estava pregando a palavra lá em Corinto, e ele chega e disputa na sinagoga com os judeus, e pregando a palavra. Versículo 4 diz: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então ele estava ali iniciando a evangelização naquela cidade. Versículo 6: Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. A oposição para com Paulo, enquanto estava iniciando aquela evangelização, foi muito intensa. E Paulo, ele, sendo homem, como todos nós, ele sentiu, aflorou em Paulo um sentimento humano, de receio, de hesitação, diante da perseguição que ele estava enfrentando ali em Corinto. E quando o Senhor observou Paulo nessa situação, o Senhor, em visão, falou para Paulo. E essas palavras são tremendas. Imagine Paulo ali, de certa forma, entristecido, sendo perseguido de forma tão injusta, mas o Senhor olhou para o coração de Paulo, entendeu a luta que ele estava enfrentando e falou diretamente com ele: Não temas, mas fala e não cales, porque estou contigo. Estou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Portanto, prezado obreiro, o Senhor que falou com Paulo naquela ocasião é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, que através dessa escola bíblica de obreiros tem falado conosco, despertado em nós a nos levantar, como Neemias fez naquela noite, a não dar ouvido aos inimigos que se opõem à obra do Senhor. Não temas, mas fala. E
para concluir essa meditação bíblica, enquanto estava estudando textos, me veio à memória duas experiências interessantes. Eu costumo valorizar e dar ouvido aos obreiros mais experientes, para ouvir deles as experiências, as dificuldades que enfrentaram, testemunhos, os milagres que Deus realizou na vida deles e que tem realizado na nossa também. E eu me lembrei do saudoso pastor Manuel Justino, que evangelizou, desbravou uma região muito pobre, uma região de recurso muito escasso, lá no estado do Pernambuco. E ele, quando começou esse trabalho de evangelização, saía da sua casa com mantimentos e saía para evangelizar, pregar a palavra. Deixava a sua família bem guardada e seguia na pregação da palavra. E ele nos contou, certa vez, que nesse período os crentes eram chamados de bodes, eram apedrejados, eram humilhados. E ele diz que, certa feita, já finalizando o trabalho de evangelização, o mantimento já tinha finalizado, já tinha se acabado, e ele voltando para casa, sentindo a fraqueza no corpo, por estar sem a alimentação, ele pega uma estrada empoeirada e caminhando nela, sentindo a fraqueza aumentar, olhou para os céus, orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor viesse a intervir em seu favor. E ele conta que ao final da oração ele olhou para baixo e viu uma grande quantidade de formigas, me fugiu até o nome delas. Ele voltou a olhar para o céu, agradeceu a Deus, se alimentou daquele inseto e sentiu o seu ânimo renovado, o vigor foi restabelecido e ele continuou na sua caminhada. Alguém poderia olhar para ele e dizer: mas isso é um absurdo, você sacrificar a esse nível? E tanta coisa poderia ter sido falado, eu imagino que ele tenha ouvido. Mas a fé para crer no impossível movia o saudoso pastor. E aquilo que era impossível, hoje lá tem uma multidão de crentes servindo a Jesus, fruto desse trabalho. Uma outra reflexão, uma outra história que me veio à mente enquanto estava meditando na palavra do Senhor. Irmã Alcina, que o Senhor também a recolheu há pouco tempo, nos contava sobre o seu esposo, o pastor José Ferreira. E ela dizia que quando ele saía para evangelizar, também sendo perseguido, a exemplo do pastor Manuel Justino, ela dizendo que ele saía e num vilarejo, um casal aceitou Jesus. E quando esse casal aceitou Jesus, foi então que aquela casa passou a ser um ponto de apoio para o pastor José Ferreira, porque todas as vezes que ele se deslocava para evangelizar aquela região, ele se abrigava naquela casa. E a casa muito pequena, casal sem recurso, e a única coisa que aquele casal poderia oferecer para o pastor era uma mesa do lado de fora da casa, para que ele viesse passar a noite e descansar da sua longa jornada. E ela contava e até ria que o pastor José Ferreira era despertado no outro dia pela manhã pelos animais que estavam ali próximos. Então, quantas palavras também eles ouviram para que viesse a desanimar da pregação da palavra. Mas a fé no impossível era o que movia esse servo do Senhor, e quem chegar aqui naquela região também verá uma grande multidão
glorificando o nome de Jesus, aguardando que Ele volte para nos arrebatar. Portanto, prezado obreiro, nós servimos ao Deus do impossível. Ainda que alguém possa tentar lançar palavras de ânimo, ainda que as lutas estejam ao seu redor, mas o que nos move é a fé no nosso Deus, a fé no impossível. Assim como Deus falou com Paulo naquela visão, saiba que o Senhor também fala conosco nessa escola bíblica de obreiros. Não temas, mas fala e não te cales. Ele é conosco. E, parafraseando o texto bíblico, tenho muito povo nessa cidade. O Senhor tem muito povo aqui. Tem muito povo nas cidades vizinhas. Tem muito povo no campo missionário. Mas precisamos estar crendo no impossível. A fé precisa estar ativa nos nossos corações e fazer a obra dele com alegria, porque é dele que nós recebemos vigor e, ao final, vitória. Deus abençoe, prezado obreiro, missionário. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, diante das minhas limitações, cooperando e aprendendo com os demais companheiros que estão ministrando. Deus abençoe ao nosso pastor-presidente, pastor Levi, toda a família, a todo o ministério, aos dirigentes, a todos os obreiros. Que Deus possa continuar nos ajudando, nos fortalecendo, que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.